Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta quarta-feira, 29 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Não perca também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. O convidado desta semana é Sérgio Zimmermann, fundador e presidente da Petz, e o programa já está disponível no nosso canal no YouTube. Só você entrar lá e acompanhar a entrevista. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Aqui no Brasil, os números de inflação medidos pelo IPCA 15 do mês de novembro vieram em linha com a expectativa do mercado e subiram em média 0,33%. Isso renovou o otimismo da Bolsa de Valores e o Ibovespa voltou a subir, batendo a marca dos 126 mil pontos, o maior patamar em mais de 2 anos. Setorialmente falando, algumas incertezas ainda pairam sobre os grandes bancos depois da troca de comando no Bradesco e também sobre a Petrobras, depois do anúncio do plano de investimentos para os próximos 5 anos. Ainda no mercado, a expectativa, a espera pelas votações da reforma tributária e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024. Para conversar comigo sobre esses e também sobre outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é o economista e analista de ações, Fábio Lousada. Fábio, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, eu que agradeço. Fábio, começo falando então sobre os grandes bancos. O Bradesco anunciou uma troca no seu comando, entrou o novo CEO Marcelo Noronha e poucos dias depois uma instabilidade provocou algumas diferenças na conta corrente de alguns dos clientes, problema este, segundo o Bradesco, já resolvido. Como é que o mercado tem enxergado essas mudanças e qual que é o cenário para o banco para os próximos meses? Muito bom, Diego. O Bradesco ele tem sérios problemas no varejo em si. Tanto é que teve várias mudanças de executivos também que saíram após essa mudança, colocando o Marcelo Noronha na presidência. Então, o desafio ali é um desafio muito grande que o Bradesco vem perdendo espaço há muito tempo. O Bradesco está colado no Itaú e ele vem descolando cada vez mais tempo, e aí a gente vê o BTG, vê outros bancos cada vez mais se aproximando do Bradesco. Então, essa renovação vai ser muito importante para mudar a mentalidade dos diretores do banco. A gente vê que a estrutura do Bradesco ainda são muitos diretores se a gente comparar com outras instituições, ou seja, é uma máquina com muita gente recebendo ali em cima e embaixo ali a renda sendo um pouco menor. E por isso a gente vê que essa estrutura ela precisa ser transformada no longo prazo, porque senão o Bradesco ele vai continuar caindo, ele vai continuar sofrendo. Mas a mensagem que a gente está vendo do Noronha, a mensagem que a gente está vendo do Bradesco é de que agora eles vão mudar de fato, eles vão olhar mais para o varejo, porque os gerentes estão sofrendo muito e não conseguem dar um bom crédito, a inadimplência sobe, o treinamento tem que ser mais eficaz para eles poderem emprestarem melhor, para eles poderem investir melhor o recurso dos clientes. Então, vai passar muito por esse treinamento, educação, para que o Bradesco ele consiga voltar a ser um grande protagonista, porque ele vem perdendo espaço. A gente viu o Banco do Brasil também entregando um valor muito alto e bem acima do Bradesco, e o Bradesco tinha que estar lá, brigando com o Itaú e Banco do Brasil, que é o que não está acontecendo já há algum tempo. Certo, falando sobre o Banco do Brasil, é possível afirmar que aqueles resultados bastante expressivos do Banco do Brasil, eles chegaram num teto, chegaram num limite? Qual que é a perspectiva para os próximos meses diante desse ciclo de cortes nas taxas de juros? E ainda existe aquele temor de interferências políticas na operação do banco público? Sempre há esse temor e por isso que as ações acabam sendo sempre descontadas, né, abaixo do valor que elas valem de fato. A gente vê o próprio Centrão de olho em alguns cargos ali do Banco do Brasil, assim como eles tiveram da presidência da Caixa e ali de 12 vice-presidentes que estão de olho também, então estão de olho também na diretoria do Banco do Brasil. Então isso sim é um fato, gera preocupação. Em relação ao resultado, acredito que chegou num teto ali, conseguiu bater de frente a frente ali com o Itaú, muito puxado também ali pelo agro, que o Banco do Brasil é muito forte, e outras frentes. O banco ele tem uma capacidade grande de gerar receita, de gerar valor. A gente vê o alta renda crescendo deles, que é o estilo. Então, assim, o Banco do Brasil eu vejo bastante potencial,
mas acredito que o Itaú esteja na frente. Então, o Itaú na frente, Banco do Brasil um pouco abaixo, com potencial também, mas com potencial de lucro menor neste momento, e aí o Bradesco logo abaixo dos dois. Sabe, entende bastante de banco, faz várias análises sobre esse assunto, então vou aproveitar a sua presença também aqui para falar um pouco sobre o Nubank, porque o banco começou a dar lucro e está caindo nas graças do mercado americano. As ações mais que dobraram de valor só neste ano. Por que o Nubank começou a dar lucro e qual que foi o gatilho para essa boa reação do mercado nos últimos meses? Bom, o Nubank já é um banco com bastante receita. Ele já estava bastante receita, só que eles estavam ali queimando muito caixa para chegar até muito mais clientes. E chegaram. Hoje eles têm ali muitos clientes, mais de 80 milhões, chegando muito próximo, inclusive da Caixa, que é o que tem mais clientes no Brasil. Então, eles queimaram muito caixa para isso, chegaram nesse patamar. E agora o desafio é a receita por cliente, que eles vêm aumentando ali dia a dia. Então, tem um potencial muito grande no Nubank de operação, entregou ali 1 bi de lucro nesse TRI, e a tendência é ele continuar crescendo pelos meios digitais que eles têm. Eles devem agora também focar bastante em crédito, olhar, a inadimplência é algo complicado, mas se fizer uma boa gestão ali, eles conseguem emprestar com um risco baixo ainda. O desafio deles é o perfil do público, um perfil de um público que tem um risco maior em termos de crédito. Porém, do outro lado, existe o fator risco-retorno. Ele vai emprestar com uma taxa mais cara do que o mercado. Inclusive, quando a gente olha rotativo, olha as taxas do Nubank, acaba sendo mais caras que o mercado. Então, eles têm esse primeiro desafio em relação ao crédito. E o segundo é investimentos. Eles têm ali bons investimentos, então, principalmente para quem está iniciando, é melhor você iniciar olhando para um cliente pessoa física que quer investir. Ele vai no Nubank, ele vai numa caixinha e consegue ali 100% do CDI. Já num bancão, entrando no varejo, dificilmente ele vai conseguir 100% CDI. Então, o Nubank ele é muito bom para quem está iniciando. E com isso, ele tem ali uma fonte de conseguir ampliar esse mercado, porque ele também tem ali ativos que ele vende CDB de banco de terceiros, ele consegue pagar 110%, 120% de CDI. É essa mensagem que o Nubank tem que começar a passar para o mercado, que ele também consegue atender grandes investidores, não só o pequeno investidor. Ele conseguindo trazer os grandes investidores com produtos mais aderentes e realmente trazendo uma propaganda disso. Eu acredito que o Nubank vai vir muito com esse marketing mais pesado para mostrar que não é só para o pequeno investidor, mas sim também para o grande investidor. Ele vai conseguir uma captação maior de recursos e aí, dessa forma, ele consegue emprestar melhor. Por quê? Emprestando com garantia de investimentos, garantia de imóvel, ele consegue ter uma taxa menor e correr um risco muito menor na operação. Então, o Nubank ele tem o desafio de atrair grandes contas. E ele está olhando mais para a alta renda também, o Nubank. Tá certo, vou trocar um pouco de assunto, falar brevemente sobre a Petrobras, porque a estatal anunciou na quinta-feira passada o seu novo plano de investimentos para os próximos 5 anos e estão previstos 102 bilhões de dólares em investimentos nesse período. Esse era um assunto que trazia bastante temor ao mercado. Membros da alta cúpula do governo passaram dias em reunião para fazer esse anúncio na semana passada. Passado esse anúncio, a reação do mercado na sua avaliação é boa, é ruim, veio dentro do esperado, não veio dentro do esperado, e mais, de que maneira que esses novos investimentos podem impactar a política de dividendos da Petrobras? Não foi muito legal o recado, porém já era o esperado. Então, por já ser esperado ali, acabou não afetando tanto as ações. Por quê? Porque entra ali uma primeira parte política, vamos trazer aqui o Jean Paul Prats sofrendo bastante, ali sofrendo pressão do governo, e pode ser que haja assim uma troca de CEO, isso o mercado vem falando bastante, então esse é um ponto importante a se considerar. E o segundo, como que está dividido esse plano? A gente via um governo anterior, ele se desfazendo dos ativos, vendendo os ativos, fazendo os desinvestimentos. Agora não, agora eles querem trazer de volta. E isso a gente já viu que lá atrás não é eficiente. Então esse é um ponto, mas já estava precificado isso, que a Petrobras iria fazer esse movimento de desinvestimento, de reinvestir, né? Voltar a estar com as empresas ali. Esse é um ponto. Segundo, a descarbonização era um movimento já esperado, porém veio acima do esperado.
um valor acima do que o mercado esperava, se a gente considerar do que foi o último plano. Então, este valor aqui preocupou o mercado. Acho que a maior preocupação do mercado é essa, porque ainda é uma operação muito ineficiente, e quando a gente olha para outras empresas globais do mesmo setor, eles não estão investindo tanto o quanto a Petrobras vai investir num setor que ainda não dá retorno. Então, esse é um outro fator que chama a atenção. E aí, com isso, os dividendos devem recuar de fato. Quando a gente estava acostumado a dividendos muito altos, isso vai diminuir. Porém, a Petrobras é uma empresa com bastante margem, é uma empresa com bastante potencial de crescimento. O petróleo ali voltou a subir de novo para $82. Então, está ali muito controlado ali quando a gente olha para o Brent. Então, Petrobras é só fazer uma gestão ali sem errar, sem corrupção, que consegue dar um bom lucro para a empresa. Então, é uma empresa muito boa para se investir num setor muito bom. Certo, Fábio. Fala agora sobre a inflação. Ontem o IBGE publicou o IPCA 15 de novembro, considerado uma prévia da inflação do mês. Os preços subiram em média 0,33%, número praticamente em linha com as estimativas do mercado. Somado a esses números de inflação sob controle, temos números de serviços aqui no Brasil vieram aquém do esperado pelo mercado e também revisões para baixo do crescimento econômico do país. Na sua avaliação, começa a se abrir um espaço, a possibilidade de o Banco Central aumentar o ciclo de cortes nas taxas de juros em algum momento dessa flexibilização vigente no momento? Acredito que sim. Ontem tivemos uma notícia muito relevante, que na verdade foi um discurso. Um dos membros do Banco Central americano, que é um dos membros ali que é muito mais focado em alta de juros, é o que estava ali mais cético em relação ao corte de juros, ele trouxe ali que os Estados Unidos pode sim começar um movimento de corte de juros. E por que isso é importante? Porque o Brasil é totalmente dependente dos Estados Unidos. A gente viu o mês passado com os títulos americanos disparando, o que aconteceu aqui no Brasil com os juros futuros disparando, a taxa futura ali, Selic terminal, falando ali em 10,5%, chegando até 11% por conta dos Estados Unidos. Então, o título do Tesouro Americano caiu lá de 5%, agora está rodando a 4,30%. Isso dá espaço para o Brasil. Então, o Brasil para de se preocupar com os Estados Unidos. Olhando para o Brasil, o maior desafio é o fiscal. Então, esse fiscal é o que pode segurar para o Banco Central não conseguir cortar muitos juros. Há esse receio do governo gastar muito. Esse é um ponto. Mas, tirando esse ponto, e olhando para os Estados Unidos até, é um bom momento para pensar realmente em cortes de juros. A gente já vê vários bancos falando numa Selic abaixo de 10% novamente, ali sendo 9,5%, 9,75%. A gente tem, é claro, 2 cortes já contratados de meio ponto percentual, e aí deve-se continuar cortando meio ponto percentual. A tendência é que isso aconteça se tudo estiver normal. Se o governo conseguir, claro que dificilmente ele vai cumprir a questão do déficit fiscal, mas ficar próximo ali da meta, provavelmente eles devem, num período aí, mudar essa meta, então a gente vai acompanhar isso, mas é uma discussão posterior. Mas todo momento da economia Brasil e mundo que está atravessando é realmente para cortar esses juros mais do que a gente espera e deve fechar até abaixo de 10% a terminal para 2024. Certo, você fala sobre o mundo e a economia americana é a maior do mundo e traz efeitos não só para o Brasil, para todas as outras economias. Falando de risco fiscal também, Fábio, mas lá nos Estados Unidos, o alto endividamento americano, somado também aquele risco de shutdown, que é uma paralisação das atividades do governo, que é constante, vira e mexe, esse risco volta à tona no mercado. Eles podem mudar os planos do Fed, do Banco Central americano, e provocar em algum momento novos aumentos nas taxas de juros locais? Com certeza isso preocupa, Diego. Por quê? Porque lá vai precisar realmente de uma reforma fiscal, vai precisar de... Por quê? A gente olha os gastos americanos só crescem. O gasto contratado do governo americano em relação ao que ele fatura, ao PIB, né, que é o que ele produz, cada vez só aumenta. Então, há sim uma grande preocupação. E aí, quando a gente olha os democratas ali, os republicanos, cada vez mais divididos, parecido até com o Brasil, muito embate. E quando tem muito embate, é difícil eles chegarem ali num consenso para conseguir fazer essa reforma. Então, são dois problemas aí, que a dívida está aumentando, o tamanho da dívida e os juros
Então, quando a gente tem uma dívida grande, mas com juros baixos, é uma coisa. Agora, a dívida aumentando e com juros altos, que foi acontecendo nos Estados Unidos, aí preocupa muito mais. Esse é o primeiro fator. E o segundo é não conseguir fazer uma reforma para conter esses gastos. Então, esses são dois fatores que preocupam demais. O Banco Central está olhando para isso. A atividade econômica começou a lhe dar alguns sinais de desaceleração, o que é importante para o Banco Central ele conseguir cortar os juros. O primeiro corte está previsto para maio do ano que vem. Mas a expectativa, inclusive, alguns grandes investidores, como o Bill Ackman, já trouxeram que pode ter o primeiro corte no primeiro TRI de 2024. Então, esse é um ponto importante. Se os Estados Unidos cortar de fato juros no primeiro TRI de 2024, vai favorecer muito aqui no Brasil para a gente poder cortar os juros de uma forma mais rápida. A gente vai acompanhando esse movimento, mas, por enquanto, está controlado esse cenário nos Estados Unidos. Há, de fato, essa preocupação Brasil e Estados Unidos com a questão fiscal, mas o restante está indo bem. Taxa de desemprego baixa aqui, taxa de desemprego baixa lá. É um momento bom, a inflação muito mais controlada do pico que eles deram pós-pandemia. Então, a gente está vendo ali um cenário positivo. Eu estou otimista em relação a Brasil e Estados Unidos, só de olho nessa questão fiscal. Sobre a questão fiscal aqui no Brasil, já não está dado na avaliação do mercado que a meta de déficit zero por ano que vem dificilmente será cumprida? O que pode surpreender negativamente, acrescentar estresse, acrescentar incerteza no mercado brasileiro? O tamanho desse rombo, Diego. Por quê? A gente viu até o Lindbergh colocando ali uma proposta para o governo poder gastar 1% do déficit em relação ao PIB. Então, 1% a mais ali do que ele arrecada. E isso seria muito danoso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele joga ali 1%, é para o mercado digerir e falar 1% é ruim, mas 0,5% até que dá. Então, é uma estratégia realmente de governo para mirar lá em cima o tamanho dos gastos e conter ali um pouco 0,5%. Eu acredito que durante os próximos meses, na dinâmica de arrecadação versus gastos, se eles verem que esse déficit vai aumentar muito, eles devem fazer ali uma mudança, uma emenda para conseguir acomodar a meta, colocar 0,5 ponto percentual. Isso vai dar um estresse no mercado, só que o mercado ele já meio que sabe que vai acontecer isso. Ele já sabe que tem muito pênalti se o governo não cumprir o déficit fiscal. Então, ele vai dar um jeito de mudar a meta, cumprir essa meta fiscal, e aí vai acompanhando. Então, o mercado ele já está receoso com isso. A questão são os discursos. Por exemplo, quando o Lula trouxe ali que não vão cumprir a meta fiscal, que tem que gastar mesmo, e o Haddad está segurando isso. Então, o Haddad vai segurar até onde der isso, vai tentar convencer os membros do governo a segurar essa meta, mas vai ter uma hora que os gastos não vão ser controlados em relação à arrecadação, e aí o governo vai ter que partir para mudar a meta, senão vão ter ali alguns pênaltis que a gente está vendo, como, por exemplo, travar ali concurso público, que pode ser muito danoso, inclusive para a popularidade do governo. Para fechar o nosso programa, Fábio, o mercado ele é extremamente volátil, né? Em outubro, um clima bem ruim no mercado, um temor de alta nos juros americanos, possível mudança de meta fiscal aqui no Brasil, a guerra em Israel também. Pula para novembro, uma ata do Banco Central americano que sinaliza a probabilidade menor de um aumento nas taxas de juros, os preços do petróleo caem, meta fiscal mantida e a bolsa engata um rally. Na sua avaliação, existem mais fatores que contribuem para a manutenção desse rally até o final do ano, pelo menos, e por consequência a entrada de capital estrangeiro acrescenta nessa questão, ou existem mais riscos para que esse rally seja interrompido, fatores que podem acrescentar estresse ao mercado? Maravilha, Diego. Acredito que o principal ponto para esse rally da Bolsa Brasileira foi Estados Unidos. Foi os juros americanos futuro despencando. Como a gente falou, um bonde dos Estados Unidos caindo de 5% para 4,20%. Isso traz tranquilidade para o Brasil. A questão fiscal é a principal preocupação. O dólar, ele vem recuando e, de fato, quando a gente faz as contas ali, dívida Brasil, dívida Estados Unidos e o dólar real ficaria entre 4,20 e 4,40, então tem espaço realmente até para o dólar continuar caindo, e isso é importante para o Brasil, não ter um dólar ali acima de R$5, porque poderia pagar um pênalti muito alto se o dólar estiver alto. Então, com o dólar controlado,
os juros futuros voltando a cair muito forte esse ano. Então, quando a gente pega o índice de inflação, o IMAB, que é o índice de referência dos títulos de inflação, e os títulos de referência de pré-fixado, esse mês entregaram mais de 2%. Então, até para os investidores, esse foi um mês muito bom. Esse foi um mês de recuperação. Para quem tem uma carteira diversificada em ações, renda fixa e inflação, acabou sendo um mês muito forte. Deve continuar, tá? Não tão forte quanto esse mês. Acredito que esses 11% a gente tem agora acumulado foi atípico, mas a tendência é continuar em alta, ali tentar bater 3%, 5%. Tem espaço para isso, mas não tão otimista como foi novembro. Até porque novembro tem um resquício ali do que foi outubro, do que foi setembro, do que foi agosto, que não foram meses tão legal quando a gente olha principalmente para juros. Então agora deu uma recuperada, mas para dezembro deve se manter em alta. Tá certo, Fábio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi ótimo, conseguimos abordar muitos assuntos e as portas aqui estão sempre abertas. Até uma próxima. Até uma próxima, Diego. Muito obrigado. Até mais. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia. Os números de emprego aqui do Brasil, medidos pelo CAGED, vieram mais fortes do que o esperado em outubro. Foram abertos 190 mil postos de trabalho contra a expectativa do mercado de 135 mil. Ainda hoje, quarta-feira, será publicada uma nova leitura do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, dado importante para acompanhar ao longo do dia. Amanhã, quinta-feira, tem a inflação dos Estados Unidos de outubro e também a taxa de desemprego aqui do Brasil. E na sexta, números de produção industrial de outubro do Brasil e também está previsto um discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,87, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência. Lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito, não perca o Veja SA. A entrevista desta semana é com o Sérgio Zimmermann, fundador e presidente da Petz. A entrevista está imperdível e já está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Quando tiver um tempinho, vai lá dar uma olhada que vale a pena. E o Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta, a gente se encontra aqui. Até lá!